Bom dia, pessoal. Ad-Sedaká. Ad-Sedaká é o princípio de dar. E esse princípio eu acato para minha vida. Porque a vida não é feita de teoria, a vida é feita de prática. Existe uma dimensão acima da nossa. Essa dimensão rege a nossa dimensão física. Essa dimensão física ela é regida pela dimensão espiritual, onde atuam os anjos e os demônios, onde atua Deus e Satanás. Então, o princípio de dar na Bíblia está escrito: melhor dado que receber. Esse princípio de dar faz nós sermos abençoados. Então, eu, ultimamente eu tenho sido muito miserável, eu tenho sido pobre, na prática, sabe? Eu tive oportunidade, tenho tido oportunidade, as oportunidades elas aparecem na vida. E muitas vezes a gente não aproveita essas oportunidades, oportunidade de dar. E eu tenho sido miserável nesse sentido. Quando surge uma oportunidade de dar, de abençoar a vida de alguém, eu tenho pensado mais em mim e tenho sido egoísta, sabe? E isso fecha as portas, o mundo espiritual ele rege e ele que criou esse princípio da semeadura, esse princípio do dar. E aquele que abençoa, ele é sobremaneiramente abençoado. A gente pode olhar para os exemplos da Bíblia, Jó, a gente pode olhar para Davi, Salomão. Eles conheceram esse princípio, por isso que sobremaneira eles enriqueceram. E, e assim, rico é um estado de espírito. Rico é um estado onde você não pelo saldo bancário, sabe? E eu já não me importo mais se eu vou ter 10 mil, 100 mil, eu não me importo quantos que eu vou ter na minha conta. Nem que eu tenha R$ 1, mas eu quero ter a oportunidade, abraçar as oportunidades quando aparecer, de abençoar alguém. Por exemplo, na fila de um supermercado, alguém muitas vezes está ali contando as moedas, muitas vezes está faltando ali R$ 3 e a gente finge que não está vendo. E muitas vezes eu fingi que não estava vendo. E ali era uma oportunidade para eu abençoar aquela vida, para eu dar, para eu cumprir esse princípio que está escrito na Bíblia, do dar, melhor dado que receber. E esse princípio tem sido banalizado. Nós brasileiros, muitas vezes, nós queremos só receber, queremos que o governo nos dê, que o governo nos ajude, ao invés de nós ajudar o próximo, ao invés de nós abençoar, porque esse princípio os judeus eles conhecem muito bem, por isso eles são os homens mais ricos da face da terra, os judeus, porque eles conhecem esse princípio. Ab-Sedaká é o princípio de dar, é o princípio de abençoar, é o princípio de você estar num restaurante com seus amigos e você levantar e dizer: eu vou pagar a conta. E lá eles não se sentem bem quando alguém se levanta para pagar a conta, eles não se sentem bem. Aqui não, aqui nós se sentimos bem, nós queremos ser abençoados, mas nós não entendemos que aquele que abençoa, esse está cumprindo um princípio e ele vai ser sobremaneiramente abençoado por conta dessa dimensão que está acima da nossa. Essa dimensão rege e ela vai abençoando aqueles que abençoam e nós temos esquecido disso. E eu tenho esquecido disso. E eu não tenho feito isso, aleluia. Lá na Bíblia diz que o sábio ele odeia ganhar presentes. Ele odeia. Porque ele quer dar presente, sabe? E assim, para não me prolongar muito, eu não vou mais ser uma pessoa de teoria. Eu serei uma pessoa de prática, porque o reino de Deus é prática. É praticar o que está escrito na palavra do Senhor. Quando Elias, ou Eliseu, se eu não me engano, chegou naquela terra onde aquela mulher só tinha um bocado de trigo, um bocado de azeite, ela disse que ia fazer aquele pão para ela e o filho dela comer e depois ela ia morrer porque ela já não tinha mais nada. Então,
Eliseu ou Elias, se eu não me engano, disse a ela, faça para mim primeiro, eu comerei. E aí ela fez e deu para ele comer. Olha só, ela só tinha aquilo e ela cumpriu o princípio Absedacá. E ela foi sobremaneiramente abençoada. Aquele profeta fez um milagre e o azeite prosperou, o azeite multiplicou e aquela mulher ficou rica. Ficou rica porque ela cumpriu. Imagina se ela dissesse não. Imagine se ela não desse. Então muitas vezes a gente é assim, nós, muitas vezes brasileiros, somos medíocres, somos pobres na prática. Então ser rico é isso, gente. Por mais eu já tomei a decisão, por mais que eu não tenha muito dinheiro na minha conta, e de fato eu não tenho, porque eu tenho muitas vezes isso porque eu não tenho cumprido esse propósito. E eu não me importo se eu vou ter ou não. Agora eu quero cumprir esse propósito, essa lei que rege, essa lei que a dimensão que está acima da nossa, a dimensão espiritual, qual nós não vemos, ela já decretou essa lei ela rege na terra e é inevitável, é a lei da semeadura. Independente se eu vou ser rico ou não, se eu vou ter muito dinheiro na conta ou não, eu vou cumprir esse, essa lei, absedacá, abençoar, dar e não quero ganhar nada de ninguém. Eu quero dar, eu quero abençoar, eu quero cumprir esse propósito na minha vida. Aleluia, eu estou cumprindo, eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque ontem eu vi um vídeo no YouTube, esqueci o nome do rapaz, vou procurar saber e vou deixar aqui para vocês poderem assistir. Ele explica muito bem esse propósito e é bíblico. E aquilo abriu minha mente, abriu minha visão espiritual e eu olhei para minha vida, para o que eu tenho feito, eu percebi que eu tenho sido egoísta, eu tenho sido medíocre, eu tenho pensado muito em mim, eu não tenho abençoado quando eu tive a oportunidade. Então, assim, eu não vou ser mais assim mesquinho, sabe? E muitas das vezes a gente dizima, oferta na igreja e a gente acha que fazendo isso a gente vai ser abençoado. Gente, a gente tem que abençoar as pessoas também. Nós temos que abençoar quando tiver oportunidade, sabe? Essa vida não gira em torno de você, essa vida não gira em torno de mim. Então eu tomei essa decisão, meus irmãos. Eu tomei essa decisão, a decisão que eu tomei. Eu espero que eu tenha passado isso para vocês. De fato, eu não tenho feito isso, mas agora, a partir de ontem, eu assisti esse vídeo, eu já tomei essa decisão. Eu abençoarei, mesmo tendo pouco, mesmo tendo pouco, às vezes nem para mim, quando eu tiver a oportunidade, quando surgir uma oportunidade nesse mundo físico, eu vou abençoar, eu vou ajudar. Absedacá. Aleluia.